Ao trabalhar com música, um dos aspectos que mais me interessou sob o ponto de vista da composição é a ideia de gesto musical. Quer na interação entre sons acústicos, instrumentais, com eles próprios, quer na sua interação com sons eletrónicos, a ideia do gesto serve como exemplo para a formação de momentos significativos no discurso musical. No entanto, quando eu comecei a trabalhar com imagem, pensei em possibilidades de relacionar o gesto musical com o gesto imagético. No fundo, que relações se podem obter e de que forma um deles pode ampliar ou dar um novo significado ao outro ou vice-versa. Para ajudar a esta pesquisa, alguns teóricos sobre os quais me debrucei foram Hutton, Danny Smalley e Trevor Wishart. O primeiro problema com que me encontrei tinha que ver com a definição do próprio gesto musical ou do próprio gesto imagético. Hutton apresenta uma perspectiva que, embora no caso dele seja essencialmente aplicada aos clássicos, a Mozart, Schubert, Beethoven, ela tem bastante interesse sob o ponto de vista da composição contemporânea. Ele define gesto como meaningful energetic shaping through time, ou seja, um moldar da energia no tempo que tem um significado importante. Podemos ver que a sua definição inclui não somente toda a variedade de movimentos humanos significantes e a percepção que nós temos deles, mas também a tradução de uma moldagem energética no tempo em sons que são fisicamente produzidos ou interpretados, ou mesmo, se formos mais longe, metáforas para imagens ou gestos que estão dependentes de uma relação sonora com a realidade. No entanto, se dermos um passo adiante e transpusermos esta ideia para um contexto onde o gesto musical não está dependente do gesto físico, como é, por exemplo, o caso da música tradicional acusmática ou eletrónica, neste caso, o gesto, como o definimos atrás em relação com a energia, pode adquirir diferentes significados. E isto torna-se extremamente importante para o vídeo experimental. Se no cinema tradicional, habitualmente, o gesto tem uma relação direta com a imagem e com o som que é produzido, no vídeo experimental ou no cinema experimental, essa relação eventualmente pode não existir ou pode adquirir novos significados. Sendo que o gesto musical emerge de elementos que incluem textura, articulação, dinâmicas, altura, duração, Hutton crê que qualquer um que escute vai compreender significados gesturais intuitivamente. Então, é possível encontrar conexões entre o gesto no som e na imagem que podem ter significados múltiplos ou ir além da simples tradução de um no outro. A nossa percepção e a nossa intuição pode levar a uma interpretação dos fenómenos que estamos a descrever muito variada. Vejamos um exemplo.
Se observarmos a partitura musical para este excerto, podemos encontrar uma relação metafórica extremamente interessante. O gesto musical feito pelos instrumentistas, as notas repetidas, com dissonâncias, podem ter vários significados. Podem relacionar-se com os gritos da moça que está sendo assassinada, podem relacionar-se também até com a própria batida do coração, que vai diminuindo à medida que a cena vai avançando. Mas, no entanto, podemos ainda encontrar uma relação extremamente interessante com o gesto físico que a própria orquestra executa. O movimento das cordas, arco acima, arco abaixo, pode inclusive ser interpretado como uma metáfora do movimento da faca no momento em que assassina a moça. Ou seja, podemos quase inferir que a orquestra colabora naquele assassinato. Voltando a Hatten, ele afirma que qualquer energia moldada no tempo, seja implícita, intencional ou não, pode ser considerada como um gesto se for interpretada como sendo significativa de alguma forma. Então essa ideia pode ser modelo para a relação entre a imagem e o som. Se uma imagem tem um significado importante, o som pode ou não apoiar esse significado. Ou, por outro lado, o som pode dar um significado gestual a uma imagem que não o possui intrinsecamente, ou até mesmo ele pode amplificar o significado da imagem. Vamos ver um exemplo onde isso é bastante claro. Enough is remembered, though, little Alice. This is to make sure you stay cured. Enough, Judy. A bit more, still kicking. Neste excerto, o gesto físico afeta o percurso musical com um significado que passa da imagem para o som. De certa forma, a obra de Purcell, em versão sintetizada do Walter Carlos, é perturbada pela gestualidade da imagem. Existe um sincronismo entre o gesto violento da pancada que é executada e a própria mudança do timbre da música. Essa mudança de energia que é provocada pelas pancadas no ator tem um significado especial nesta cena e é ampliado por causa da sua relação com o som. Ou seja, a dor que ele sente quase que é ampliada e refletida no som sintetizado que estamos a escutar. Voltando à ideia de gesto musical, ele também pode ser relacionado com a noção de causalidade e também a aplicação da energia e suas consequências. Dennis Smalley diz que está dependente de uma ideia de energia, movimento, trajetória, que é um pensamento bastante semelhante ao do Hatten. Ou se mencionarmos Trevor Wishart, o gesto relaciona-se de uma forma comunicativa e expressiva como sendo uma articulação de um contínuo. Então, esta progressão do tempo, naquilo que Wishart chama de contínuo, torna-se embebida com diversos níveis hierárquicos de diversos tipos de articulações que são determinadas por alterações gestuais. Podemos dizer que elas são hierárquicas porque, nesses diversos níveis, alguns são mais significantes do que outros. Vejamos um exemplo.
Lucifer. This world is mine. Neste exemplo é perfeitamente possível observar a hierarquia de gestos articulatórios do contínuo temporal, sonoro e imagético. A noção de causalidade reflete-se na suspensão temporal do início da cena, que vai ser completada no final. Nós intuitivamente esperamos por essa resolução, mas enquanto ela não se concretiza, nós observamos diversas perturbações de hierarquia de nível inferior que pontuam o contínuo temporal. Os pedacinhos de vidro vão batendo no ator, vão causando um determinado tipo de som. No entanto, a resolução de toda a cena só acontece no momento em que eles vão cair no chão. Este tipo de gesto suspensivo reflete-se na energia que é distribuída após o estilhaçar inicial e, finalmente, o retomar da gestualidade no fim da cena. Então, a noção de causalidade é retomada. A explosão que iniciou a cena tem que ter um resultado causal no final dela. No entanto, música e imagem não são só constituídas por gestos. Existem outros elementos que fazem parte delas. Aquele que talvez seja mais interessante agora a explicar tem que ver com a ideia de textura. Danny Smalley fala frequentemente na oposição entre gesto e textura, sendo que gesto implica causalidade, implica uma mudança de energia com significado, e textura não tem essas implicações. Ela é, de certa maneira, energeticamente estática, pode ter um movimento interno, mas esse movimento não muda necessariamente os níveis de energia que ela contém e, ao contrário do gesto, ela não implica um percurso ou uma alteração hierárquica do contínuo temporal. Gesto é energia em mutação, movimento, causalidade aparente e definida, e pode ter significados literais ou metafóricos. Textura é representada por energia estática, repouso, uma causalidade indefinida e significados literais ou metafóricos. Vejamos um exemplo muito interessante em que a quantidade de gestos e a sua velocidade, de certa forma, se autoanulam e transformam todo o espetáculo visual e, ao mesmo tempo, sonoro, numa textura. Ou seja, um movimento exagerado induz em quem o observa uma espécie de estaticidade ou suspensão, e a música vai seguir o mesmo percurso. O excesso de gesto na imagem transforma-a numa textura e reflete-se, de certa forma, na ausência de gesto musical. Trata-se de texturas onde existe uma mudança de energia muito reduzida, mas onde o movimento interno é tão frenético que acaba por perder significado como movimento. Para terminar,
a ideia de metáfora que referimos logo no início é extremamente importante na compreensão de gestos musicais e imagéticos. Um exemplo famoso que é analisado por Michel Chion vem do filme de Tarkovsky Solaris. Após o suicídio da atriz principal, que engole hidrogênio líquido e se congela, ela vai ressuscitar. Tarkovsky associa os movimentos que ela executa enquanto ressuscita a sons de vidro a quebrar. Não existe na realidade qualquer relação com o movimento do corpo, mas a sua gestualidade reflete-se mutuamente, dando um significado que ultrapassa a relação simples entre os movimentos da mulher que ressuscita e o som que eles produzem. Segundo a análise de Chion, o som torna-se um significado metafórico da imagem, representando, de certa forma, a fragilidade do corpo da mulher, associando ao vidro a quebrar e a própria fragilidade da vida. Жуткое зрелище. Никак не могу привыкнуть ко всем этим воскрешениям. Na música e na imagem, a energia está presente no movimento, no tempo, nunca desaparece, mas pode sempre ser transformada. Tem que existir causas para mudar as formas de energia. A energia transforma-se precisamente por causa de movimentos, forças, etc. Esta reação entre as energias e as causas que as provocam pode ser vista na interação gestual entre a imagem e o som, onde o gesto num dos elementos pode potenciar ou disparar o gesto noutro elemento, ou, por oposição, acelerar a sua terminação. A energia pode ser mantida, acumulada ou convertida, localizada ou difusa. O som e a imagem podem representar a energia através de gestos que moldam a nossa percepção do tempo e que se propagam no nosso universo auditivo e visual.